É a altura de olharmos para o espaço, vamos à última fronteira com a ajuda do coordenador da Sociedade Planetária. Hoje o Miguel Gonçalves está nos estúdios da RTP em Castelo Branco. Bom dia, Miguel, e começamos com informações sobre o nascimento de Marte. É verdade, vamos começar pelo nascimento de Marte, nomeadamente de onde é que terá surgido precisamente o Marte que nós conhecemos hoje. Durante muito tempo pensou-se que Marte teria tido um local de nascimento muito próximo de Vênus, da Terra, eventualmente de Mercúrio, mas o que nós vamos revelar hoje não é propriamente uma novidade, é uma ideia que tem aparecido da comunidade científica e que tem solidificado em termos dos modelos teóricos que vão sendo apresentados. E então este novo estudo diz que muito provavelmente Marte terá nascido, digamos assim, mais perto da zona da cintura dos asteroides, cerca de 1,5 vezes à distância do nosso Sol. E porquê é que terá nascido ali? Porque parece que, geologicamente falando, Marte é claramente diferente da Terra e de Vênus, embora nós precisamos ainda de conhecer muito melhor Vênus para ter a certeza sobre esta teoria. E, portanto, a geologia de Marte é muito mais próxima dos meteoritos que vêm precisamente da zona da cintura dos asteroides. E então o que diz esta teoria e esta ilustração, este vídeo permite explicar quem é o culpado eventual desta teoria, é Júpiter. Esta teoria diz-nos que na famosa teoria de Grande Tac, ou Grande Tacada, numa tradução muito literal para o português, mesmo no início, nos primórdios do Sistema Solar, Júpiter, que já era o maior dos planetas, começou a fazer um movimento de migração para uma zona mais interior do nosso Sistema Solar. À medida que foi migrando para o Sistema Solar, foi retirando material da zona da cintura dos asteroides e foi empurrando material para zonas mais próximas do Sol, permitindo então a formação de planetas como Vênus e a Terra com a massa que nós conhecemos e fazendo com que a cintura de asteroides, no fundo, tivesse muito menos massa para criar planetas. Daí, de acordo com esta teoria, explicar porque é que Marte tem uma massa muito, muito inferior a Vênus e à Terra. E, portanto, depois o que é que terá acontecido? Depois, no movimento de migração para fora, digamos assim, de Júpiter, para o presente local onde se encontra, Marte, então, aproximou-se mais da Terra e de Vênus. E, portanto, esta é uma teoria que não é nova, mas são modelos teóricos que cada vez mais apontam nesse sentido, apesar de os cientistas admitirem que, mesmo nestes modelos teóricos, a probabilidade disto acontecer é, apesar de tudo, reduzida. Mas porquê é que eles validam, no fundo, esta teoria? Porque, mesmo eventos com uma probabilidade reduzida, podem acontecer num período de milhares de milhões de anos. Eles até dizem que isto, a probabilidade é de 1,36 avos de acontecer, mas que é possível, de facto, ao longo dos milhares de milhões de anos que tem o Sistema Solar, este cenário acontecer. Claro que se isto se confirmar, se for verdade, se de facto foi isto que aconteceu, lança aqui algumas dúvidas sobre se Marte terá tido de facto condições para ter vida e se Marte foi de facto um planeta úmido, como algumas evidências no fundo apontam. Mas os investigadores dizem que não. Houve tempo suficiente para Marte se formar na cintura de asteroides, um local mais seco, e depois, ao migrar para zonas mais próximas da Terra, ter tido, no fundo, capacidade para ter essas condições, no fundo, de água líquida à superfície. Mas, de qualquer forma, é um modelo teórico que está a ser cada vez mais apreciado pela comunidade científica. E, muito rapidamente, Marte, vamos dar um salto para o curioso visitante interestelar. O primeiro que nós conhecemos, olha, eu adoro este nome, é sempre um desafio de pronunciá-lo, o Oumuamua, e que foi aquele asteroide que fez, no fundo, as manchetes de tudo o que foi também jornais de comunicação social nos últimos meses. Agora sabemos um bocadinho mais sobre este companheiro interestelar. De acordo com uma equipa de investigadores que analisou como é que a luz solar é refletida por este asteroide interestelar, eles chegaram à conclusão que este asteroide é muito parecido, este corpo é muito parecido com os corpos gelados que nós encontramos nos confins do nosso próprio Sistema Solar. Isto não quer dizer que ele veio do nosso Sistema Solar, continua a manter-se a ideia de que é um visitante interestelar. O que nos diz agora estes dados é que conseguimos, no fundo, encontrar noutros sistemas planetários corpos muito parecidos com aqueles que nós encontramos no nosso próprio Sistema Solar, nos confins do Sistema Solar. E havia aqui uma outra questão por parte dos cientistas que os intrigava, que era como é que um corpo destes, que andou tanto
tanto tempo no espaço entre as estrelas, como é que ele, ao aproximar-se do nosso Sol, ele esteve a cerca de 37 milhões de quilómetros do nosso Sol, como é que ele não se vaporizou? Bom, o que dizem agora estes dados é que ele esteve de tal maneira, tão exposto a raios cósmicos ao longo desta sua viagem por entre as estrelas, que criou, no fundo, uma espessa camada de material orgânico com cerca de meio metro de espessura. E foi isso, no fundo, que o salvou de ser vaporizado precisamente quando passou perto do Sol. Ele já persegue o seu caminho de fuga do sistema solar, mas, de qualquer forma, os cientistas continuam a ter dados cada vez mais interessantes sobre este visitante interestelar. Miguel, esta semana há também dados sobre planetas de pulsares. Olha, é verdade. E quase que parece uma notícia, não de Natal, mas pascal. Já vou explicar. Planetas de pulsares. Eles não deveriam existir. Teoricamente, não deveriam existir. E porquê? Os pulsares são, no fundo, o resultado de estrelas de neutrões, tal como se mostra este vídeo, esta animação. Estrelas de neutrões, ou seja, estrelas muito densas, e com raios muito pequenos que rodam, giram muito rapidamente. E, portanto, são corpos muito magnéticos, extremamente magnéticos, e que resultam da explosão de estrelas de grande massa. Se há uma explosão de estrelas de grande massa, provavelmente, se houvesse planetas à volta dessas estrelas, eles poderiam não resistir precisamente à explosão dessas estrelas. Mas o que é certo é que, em 1992... foi analisado um pulsar em particular, e a verdade é que nós temos hoje a confirmação de que há 5 planetas que giram à volta de pulsares. Portanto, eles poderiam não existir, mas o facto é que existem. E, portanto, agora o que interessa perceber é porque é que eles existem. Será que estes planetas conseguem depois aproveitar um bocado da matéria, do gás e da poeira que restou dessa supernova para se condensarem e para se formarem depois da explosão dessa estrela? Será que eles conseguem sobreviver, de alguma forma, a essa explosão? Ainda há muitos cenários teóricos que tentam explicar a existência destes planetas, mas o que é certo é que eles existem. Mas agora, para acrescentar ainda mais drama, digamos assim, científico a estes planetas de pulsar, houve um estudo que diz que, muito bem, eles existem, mas vamos um bocadinho mais longe. Será que é possível que estes planetas, que giram estrelas muito específicas, muito magnéticas, será que terão condições de habitabilidade? O que diz este estudo é que num dos pulsares foi analisados, há cerca de 3 planetas que giram esse pulsar e 2 deles podem ter as características que, de acordo com os modelos teóricos, podem sustentar condições de habitabilidade. Tem que ser 2 características, tem que reunir 2 características fundamentais. Serem superterras, ou seja, planetas com uma massa entre 1 a 10 vezes a massa do nosso planeta Terra, e, ainda mais extraordinário, terá que ter uma atmosfera com cerca de 1 milhão de vezes mais grossa do que a atmosfera do nosso planeta Terra. Ou seja, uma atmosfera nunca vista em nenhum outro exoplaneta. E o que dizem estes investigadores é que, se tivermos então superterras com esta atmosfera extremamente densa e relativamente próximo do pulsar, de modo a que os raios X extremamente energéticas, partículas extremamente energéticas do pulsar consigam aquecer a atmosfera e aquecer o planeta, então poderemos ter condições de habitabilidade. Mas é uma condições de habitabilidade muito extrema. O que diz este estudo é que estar à superfície desses planetas é estar mais ou menos no fundo do nosso fosso das Marianas aqui na Terra. E nós sabemos que existe vida na Terra com essas condições. Portanto, não só ainda estamos a tentar perceber como é que é possível termos planetas que resistem à explosão de estrelas, como também temos agora estudos teóricos que nos dizem que, se calhar, para além da existência dos planetas, alguns deles podem até ter condições de habitabilidade. Não quer dizer que sejam habitados, condições de habitabilidade é algo completamente diferente. Miguel, e esta semana o que é que nos trazes da imagem? Olha, é uma imagem surpreendente que nos conta a nova façanha da SpaceX e do Sr. Elon Musk,
que tudo indica que em janeiro do próximo ano vai lançar aquele que será o segundo foguetão mais poderoso que este planeta conheceu depois do famoso Saturno V que nos levou à Lua. O Falcon Heavy está programado para ser lançado em janeiro, portanto, do próximo ano. Isto é uma animação daquilo que pode acontecer, que esperemos que corra muito, muito bem. E Elon Musk colocou no seu Twitter fotos que comprovam que os motores, que o foguetão Falcon Heavy já chegou ao Cabo Canaveral. E, portanto, estas são as imagens do Twitter do próprio Elon Musk. Isto, no fundo, são 3 foguetões mais leves do SpaceX, estão todos juntos, no fundo, para dar impulso suficiente para levar, precisamente, carga para a Lua e, eventualmente, para Marte. Mas este é o primeiro teste. O primeiro teste vai ser feito, precisamente, em janeiro. E agora, uma excentricidade autêntica de Elon Musk. Ele colocou, precisamente no porão de carga, digamos assim, deste foguetão, logo para o teste experimental, em que tudo pode correr mal, colocou lá um carro, precisamente um Tesla Roadster, ou não fosse Elon Musk também o dono da Tesla. Portanto, ele tem de tal maneira confiança em como tudo pode correr bem, que até coloca um dos seus carros, um dos seus automóveis, no porão de carga. E, portanto, se tudo correr bem, em janeiro, este foguetão irá atirar no fundo da sua carga para uma órbita entre a Terra e Marte e andará por essa órbita durante muito, 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 muito tempo. Portanto, esperemos por janeiro para ver. E já agora, como é óbvio... Rapidamente, Miguel. Olha, são os votos de bom Natal para todos os nossos telespectadores, para ti, para todos os profissionais da RTP que estão aí no estúdio, na Regi, para a família RTP, e continuaremos então com as nossas aventuras espaciais na próxima semana. Bom Natal, Miguel. Tempo agora para uma pausa no Bom Dia Portugal. Voltamos daqui a pouco.